lá no Evangelho de Mateus. Marcelo, eu vou falar sobre o perigo da casa vazia. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 43. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 43. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar você que está em casa, nos assistindo. Deus te abençoe. Nós agora vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria te convidar também a abrir sua Bíblia aí na sua casa e não ficar alheio a esse momento da palavra. Nós cremos do poder do Senhor que ultrapassa as barreiras, não é, televisivas e no canal do YouTube e pode abençoar famílias e abençoar vidas, mesmo aí onde você está. Amém? Então, que lá e aqui nós sejamos grandemente abençoados. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela é completa. E, certa feita, Paulo disse o seguinte, que ele não ia deixar de anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, tem vários assuntos que a palavra traz, e nós não podemos ser uma igreja que escolhe o assunto. Amém? Então, por exemplo, nós temos igrejas que só falam sobre o quê? Prosperidade, que todos falaram juntos, né? Os jovens, então, estão sendo, né, preparados nisso, na sala, lá estão vendo Jó, então já deve ter passado por isso. Mas tem igrejas que falam muito, não é? Sobre dinheiro, pedem demais dinheiro, e, enfim. Mas a Bíblia é um conjunto de livros que tem uma riqueza muito profunda nos assuntos que ela quer nos ensinar, como família, como pessoa. E nós precisamos ser aqueles que estão com os ouvidos atentos para ouvir e receber todo o conselho de Deus. E quando nós tivemos o congresso Freedom, né, de liberdade, que foi sobre libertação e cura, naquele tempo o Senhor me deu uma palavra, mas o Senhor disse que não era para falar. E eu pensei, mas meu Deus, né, tem tudo a ver. Mas Deus falou, não, guarda no tempo oportuno, eu vou liberar essa palavra. Irmãos, e hoje é o tempo oportuno, hoje Deus quer que eu ministre sobre isso. E eu quero falar sobre libertação. Eu quero falar sobre libertação. Porque nós precisamos, irmãos, entender que libertação não é uma coisa tão simples assim. Nós vemos igrejas que... Eu já quero começar dizendo que libertação não é expulsão de demônios. Choquei. A expulsão de demônios é o primeiro passo de um processo de libertação. É a primeira coisa. Por isso que tem muita igreja com o ministério do Cai-Cai. Já viu o ministério do Cai-Cai? É aquela pessoa que recebe oração 30 vezes e continua caindo possessa. Tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa. Porque ou você é liberto, ou você não é liberto. Se Deus te libertou, não vai ter ministério do Cai-Cai. Por que tem ministério do Cai-Cai? Porque não houve verdadeira libertação. Porque a expulsão de demônios é apenas o primeiro passo para a libertação de uma vida. Depois disso, tem um processo que se segue. E o texto que nós vamos ler hoje fala sobre a volta do Espírito. O que é que diz aí na sua Bíblia? Em cima do versículo. A volta do Espírito imundo. Olha o que o texto diz, verso de número 43, do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando naquela casa, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Vamos orar? Pai querido, nós queremos reverencialmente, Deus, submeter o nosso coração à ação da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que esse é um assunto que tem que ser levado com muita
muita seriedade. E nós, Senhor, queremos entender da parte do Senhor o que nós precisamos para que essa área da nossa vida como igreja seja uma área completamente liberada no poder e na ação do Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos que todo entendimento contrário da Tua palavra nessa noite seja completamente destruído e que prevaleça, Senhor, a ação do Teu Espírito em nós. Nós não sabemos o que falar, nem como falar, mas sabemos que temos um Deus que nos ensina em tudo, porque a unção do Santo está dentro de nós e ela nos ensina. Então, nos ensine, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero dizer para você que a grande dificuldade da libertação não é quando um demônio sai de nós. A grande dificuldade da libertação é o processo de continuidade dessa liberdade que Deus está provendo para as nossas vidas. Muitas vezes, muitos cristãos não acreditam em processos de libertação. Essa semana, uma irmã que já foi aqui da igreja ligou para mim e ela disse assim: me ajuda, me cobre em oração, porque é na igreja que eu estou congregando em outra cidade, o pastor, a liderança não acredita. Então, às vezes, a gente entra na casa da pessoa, ela está opressa, a gente vê que é espírito imundo, e eles não acreditam, porque não tem diabo. Diabo é a imaginação do homem, é criação do homem. E aí, muitas igrejas ficam presas no engano e vão seguindo como o inimigo quer, porque se tem uma coisa que o inimigo não quer, é a nossa libertação. Tenha certeza disso. Mas a libertação, você crendo ou não, ela é real. Olha o que o texto diz. Que o espírito imundo sai de uma pessoa. Do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Então, irmãos, existe um poder que é liberado para que esses demônios saiam. Jesus, lá em Marcos 16, verso 17, o início do verso vai dizer que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome eles expelirão demônios. Jesus declarou que no nome dele, demônios seriam enviados para longe, seriam mandados embora da vida de uma pessoa. Mas o inimigo não quer que você seja livre. Mas eu tenho uma palavra para você. Ninguém está condicionado a viver cativo pelo resto da sua vida. Ninguém está condicionado a viver preso para sempre, porque existe um poder do alto que vem para nos trazer libertação. Aleluia! Irmãos, mas o inimigo vai fazer de tudo para impedir que o processo de libertação aconteça. Vocês lembram lá no Egito, quando o faraó mantinha o povo preso e cativo? A Bíblia diz que o inimigo do povo começou a montar estratégias para que o povo não fosse livre. A primeira estratégia que o inimigo usa para impedir a libertação completa do povo é a seguinte. Ele disse lá em Êxodo 8, de 26 a 27. Em suma, ele diz o seguinte: olha, eu até deixo que vocês adorem, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Adorem aqui no Egito. Vocês podem adorar a Deus, mas vocês vão adorar aqui no Egito. A primeira estratégia do inimigo para impedir a nossa verdadeira libertação é nos manter no Egito. O que o Egito representa para nós, irmãos? O mundo, o cativeiro, uma vida de pecado, uma vida de idolatria, de paganismo, uma vida de sacrifícios tolos a deuses que são vãos, uma vida de opressão, uma vida de cativeiro em termos de malignidade. Eles apanhavam dos seus feitores. Eles eram oprimidos, eles não tinham condição nem de ter seus próprios recursos, porque eles viviam presos. Mas Faraó lançou para eles uma proposta. Vocês querem adorar? Pode, mas tem que ser aqui no Egito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Egito nunca vai ser o meu e o seu lugar.
O mundo nunca vai ser o meu e o seu lugar. Se você continuar brincando que é livre dentro do Egito e adorando a Deus, vai chegar uma hora que vai acontecer o que o texto nos disse. A gente deixa o espírito imundo sair, mas permanece no mundo, depois ele volta com mais 7. Libertação plena se opera longe do mundo. Libertação plena se opera longe do Egito. A gente não pode ficar no Egito e adorar a Deus. A gente tem que sair de lá. Essa foi a ordem que Deus deu ao povo. Vocês vão sair do Egito. Vocês vão para o lugar que eu vou mostrar. E nesse lugar vocês vão me adorar. Não é no Egito. E o inimigo vai ficar dizendo, não, você pode ficar no mundo. Fica do jeito que você está, continua fazendo as coisas que você faz, continua sendo como você era, mas adora a Deus. E a gente vem para a igreja, a gente levanta as mãos, a gente canta canções, mas continua sendo aquele mesmo escravo do Egito. Isso é estratégia de Satanás para que a gente não seja livre. Mas não satisfeito, diz a Bíblia que Faraó faz uma segunda proposta. Quando ele vê que Moisés não concordou com aquilo, a Bíblia diz em Êxodo 8, 28, que ele dá a segunda proposta. Olha, já que vocês não querem ficar no Egito, vocês podem sair do Egito. Mas, olha o que o texto diz. Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. 29. Só que vocês não devem ir muito... eu decidi abrir mão do mundo. Eu decidi sair do Egito. Mas o inimigo fica te mantendo preso a curta distância das coisas do mundo. Ele continua dando corda para você ir, puxando a corda de volta para você voltar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nas questões espirituais, não avançar equivale a retroceder. Nas questões espirituais, não avançar equivale a retroceder. Eu saí do mundo. Eu escolhi a Cristo. Eu não estou mais lá. Mas a sua vida está presa. Outros estão chegando a lugares mais longe. Outros estão orando mais, estão buscando mais, estão tendo mais revelação da parte de Deus. Estão tendo mais intimidade, mais constância. Porque a gente está pertinho do mundo. Porque a gente está um pouquinho longe, um pouquinho perto, um pouquinho longe, um pouquinho perto. Isso é estratégia do inimigo para nos manter cativos. Mas o Senhor opera a libertação nas nossas vidas. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. E voltando para Mateus, a Bíblia diz que o espírito imundo sai de uma pessoa. Mas existe um lugar onde demônios transitam com liberdade. Olha o que o texto diz. Verso de número 43. O espírito imundo sai de uma pessoa e começa a andar por lugares áridos, procurando repouso. Irmão, não brinque com as coisas espirituais. Mas agora eu fui liberto. O demônio saiu. Ele saiu de você. Mas ele continua em ação. Continua ativo, procurando. Irmãos, isso é muito sério, porque diz a Bíblia que ele anda por lugares áridos. O que é um lugar árido? É um lugar seco. É um lugar onde o solo é infértil. É um lugar que não tem frutificação. Crente que vive na infertilidade. Crente que vive seco. Crente que não dá nada. Ele está completamente infértil. Esse lugar de não frutificação é um lugar onde os demônios têm trânsito livre. Já viu uma pessoa que congrega, que vem, mas que não progride na caminhada com Deus? E aí, você está firme? O que você está fazendo para o Senhor? Você está vindo? Você está agindo? Qual que é a sua contribuição? Está orando? Não, a pessoa não está nada. A pessoa só existe. Isso são lugares áridos. Aquela pessoa que não consegue mais orar, ler a Bíblia, não tem mais quebrantamento nos olhos, não chora mais. Aquela pessoa mecânica que vem para a casa de Deus, mas não tem aquele relacionamento que quebranta o coração. Trânsito livre, lugares áridos, secos. Mas ele não só anda por esses lugares. Olha o que o texto diz. Diz que ele fica
procurando o próximo alvo. Ele fica procurando um repouso, porque o demônio não tem repouso enquanto não estiver dentro de um corpo de um ser humano. Porque ele não tem corpo, ele é espírito. Então, ele, para agir, precisa de um corpo. E ele vai procurar alguém. É interessante porque você pensa, mas por que ele não procura lá fora? Porque quem está lá fora já é dele. Mas a necessidade do inimigo é destruir você, que um dia resolveu sair do Egito. Mas às vezes saiu, mas está um pouquinho só longe. Não foi longe demais. Ele vai ficar puxando você. E puxando de volta. E puxando de volta. Querido, a Bíblia diz que ele procura. Deixa eu dizer uma coisa. Ele diz que sai da casa. Sim ou não? Para entrar numa casa que não é sua, você precisa ter o quê? Vânia, pode falar. A chave. A chave. Mas e se você não tem a chave, como é que você vai entrar na casa? Se a porta estiver aberta. Você entende que ele começa a olhar vida por vida e dizer, eu não tenho a chave, eu não posso entrar. Ah, peraí, aquela dali? A porta está aberta. Ele não tem como entrar se a porta não estiver aberta. E é interessante porque a libertação, ela não é só a saída do demônio, ela é uma tomada de posição. Porque para ele não entrar, a porta tem que estar o quê? Fechada. Olha o que o texto diz, verso 44. Então, ele diz, voltarei para a minha casa. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico incomodada. Porque a gente leu no início do versículo que ele saiu da onde? Da casa. Mas na hora de voltar, ele diz que a casa é de quem? É dele. Espera aí, então não é só a saída de demônios, não se iluda. Saiu o demônio, mas eu não fiz algo com a casa, ele continua sendo dono. E na primeira oportunidade, na primeira brecha que você abrir, na primeira porta que ele encontrar na sua vida, ele volta. Irmão, a gente tem que ter temor de Deus quanto a isso. Porque eu vejo uma igreja falando, não aqui para a glória de Deus, mas eu vejo uma igreja que fala de dinheiro, uma igreja que fala de prosperidade, uma igreja que quer que a gente dê tudo, uma igreja que fala de coaching, como é que fala? Vou pôr você para cima, vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai ser isso. Espera aí, mas tem uma parte do conselho de Deus que ninguém fala mais. Quando a gente saiu do Egito, Deus fez uma grande libertação na nossa vida. E o que é que nós vamos fazer com isso de tão precioso que Ele operou em nós? Nós vamos continuar deixando a porta aberta para o inimigo dizer, vou voltar para minha casa. Que ousadia! Eu não sou do inimigo, eu sou do Senhor. E a minha porta não vai ficar aberta em nome de Jesus. A gente vai fechar a porta. E a Bíblia diz que ele fala, eu vou voltar para a minha casa. Irmão, quando é que alguém é dono de alguma coisa? Alguém é dono de alguma coisa quando ele a adquire por preço justo, quando ele consegue registrar aquilo, e com isso ele adquire o título de proprietário e também de possuidor, que são duas coisas diferentes. O proprietário, ele comprou, pagou, é dele. O possuidor, ele usa como proprietário. Não é dele, mas ele pode usar. Usufruir, gozar, dispor. Aí você pensa, ele está dizendo que a casa é dele. Então, dele também era a propriedade. Dele também é a posse. Dele também é o gozo, o uso e a disponibilidade daquela pessoa. Espera aí, mas o demônio não saiu? Saiu. E daí? E daí que se ele não fizer nada com a casa, ele volta, e volta, e volta, e volta, e continua voltando. O texto continua dizendo que aquele homem foi liberto do espírito imundo, mas deixou de se comprometer com Deus. O demônio saiu, mas o Espírito Santo não teve a propriedade da casa. Olha o que o verso diz. Verso de número 44. Voltarei para minha casa, de onde eu saí. Voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. E aí você pensa, espera aí, quando é que a gente vê uma casa vazia?
Imagina que você é detentor de uma casa e você deixa aquela casa por 10 anos vazia, abandonada. Imagina que você tem um lote. E aí passam-se 5 anos, 20 anos, 25 anos, você nunca vai lá cuidar daquele lote. Pela própria lei, a função social da propriedade foi descumprida. Então, o uso capião é um instrumento muito fácil, legalmente aceito, para o outro tomar posse daquele bem que ninguém cuida. Então, imagina que você está com uma casa, que é a sua vida, e que tem anos que ela foi limpa e arrumada, porque um dia o demônio que a bagunçava saiu. Mas, ao invés de você encher a casa, você continua deixando ela vazia e abandonada. O inimigo olha para aquilo e diz assim, espera aí, não tem dono ali, naquele lugar. Eu vou voltar, ela está vazia e abandonada. Usa o capião espiritual, né? Eu vou voltar, eu tenho direito, não está cumprindo a função espiritual para a qual eu o libertei, para a qual eu o conquistei. Eu vou voltar para casa. Irmão, só é dono de uma casa quem cuida dela, quem dá manutenção, quem a registra. O processo de libertação, querido, não pode ser abandonado. É diário. Jesus estava advertindo aquele homem sobre o perigo de uma conversão parcial e superficial, uma reforma sem verdadeira regeneração, uma aparência, porque ele fala de 3 qualidades da casa. A primeira é vazia. Esse foi o grande problema. Faltou preencher do Espírito de Deus. Mas tem 2 qualidades que são muito boas. Diz que a casa estava limpa, varrida e o quê? Arrumada. Irmãos, libertação não pode ser só aparência. Olha o que quer dizer aparência. É quando está tudo no lugar, não parece? Diz que a casa estava como? Arrumada. A arrumação tem a ver com aquilo que os outros veem. Quando a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente gosta de receber a casa suja? Aliás, gosta de receber alguém na casa suja? Não. A gente gosta de receber alguém com tudo bagunçado? Roupa na sala, roupa no sofá, o armário aberto, os pratos na pia. Não, a gente fala, não, vai chegar alguém na nossa casa, vamos arrumar. Isso tem a ver com o quê? Aparência. Aparência. Sabe aquela libertação que o demônio só sai e aparentemente parece que está tudo resolvido? Aí a pessoa limpa a casa, ou seja, passa uma maquiagem. Você está vendo que a limpeza aparente e a organização aparente tem mais a ver com aparência do que com essência? Porque o preenchimento tem a ver com o que a gente põe para dentro. A organização e a limpeza é para que os outros vejam. E Jesus está dizendo, olha, uma casa vazia não tem a presença do dono. Se a gente não encher a casa de Deus, a gente vai estar dando domínio e senhorio a outro dono. Apesar dela estar arrumada e limpa. Nós não podemos nos submeter de novo, irmãos, a esse jugo de escravidão. Olha o que Gálatas 5:1 diz. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou e nos libertou. Só que poderia encerrar aí, dar um ponto. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Glória a Deus. Mas aí Paulo disse, sim, ele libertou. Mas agora tem a sua parte. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo, olha, a parte de Deus ele vai fazer. Se você for um cativo e opresso, que estiver amarrado por espíritos, que possam ser espíritos que atormentam a sua vida, espíritos imundos, de medo, espíritos de soberba, de arrogância, espíritos de imundície, de prostituição, espírito de, enfim, qualquer demônio que seja, tranca-rua, Zé Pilintra, pombagira, Deus liberta. Agora, irmão, a gente precisa permanecer liberto. E essa não é a parte de Deus.
Essa é a minha e a sua parte. Porque senão a gente se submete novamente ao mesmo jugo de escravidão. Os irmãos estão entendendo isso? A quinta verdade é que quando não se leva a sério o processo de libertação, nós estamos subestimando a força do nosso inimigo. Olha o que o texto diz, verso de número 45. Então, aquele espírito imundo que voltou, ele vai e leva consigo outros 7. Ele leva outros 7. Pronto. Isso só já seria terrível. Imagina, antes a pessoa tinha um imundo. Deu brecha. Vieram quantos mais? Ela agora tem quantos? 8. Só que para piorar, são 8 o quê? Piores, irmãos, eu nem consigo mensurar isso. Porque se uma pombagira já é ruim, e o texto está dizendo que vai trazer 8 piores, o que é pior do que 8? Eu não consigo nem pensar. Se um Zé Pilintra, um tranca-rua já é ruim, uma Maria Mulambo já é ruim, agora pensa comigo, trazer 8 piores do que esses. Irmão, a gente está brincando com as coisas de Deus. A gente está brincando com as coisas espirituais. A gente está brincando com um processo muito sério que pode destruir a nossa vida. A gente vem para a igreja achando que a coisa é muito fácil. Por isso que tem tanta gente que nunca muda, está nos mesmos processos, nos mesmos caminhos, cometendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que fazia quando estava no Egito, no mundo. Porque às vezes não levou a sério a força do inimigo. Irmão, presta atenção. Deus é muito mais forte do que Satanás, sim ou não? Não existe dualismo. Não tem Deus com a espada do lado e o diabo com a espada do outro e os dois brigando. Pá, pá, pá. Não tem nada a ver com Deus isso aqui. Tem a ver com a gente e o diabo. Você consegue entender isso? Ninguém está dizendo aqui que o diabo é pior, é mais forte do que Deus. A questão é que se a gente não se posicionar, Deus recua e diz, vai, passa, você deu legalidade, a porta abriu, eu não sou mais o seu dono. E aí o diabo samba na cara da gente. E ele não volta como ele era. Eu brinco, mas eu fico pensando seriamente. Vocês pensam que eu estou brincando. Eu fiquei em casa pensando, meu Deus, uma pombagira faz um estrago assim, absurdo na vida de uma pessoa. Mas se ela voltar, ela vai voltar trazendo 8 piores que ela. Meu Pai eterno, o que vai acontecer? E a gente brinca. E acha engraçado. Irmão, isso é muito sério. O texto diz que eles voltam 7, mais o que já tinha, piores do que ele. E olha o que o verso diz, verso 45. E entrando aonde, irmãos? Quem é a casa? Eu não. Irmão Evaldo, eu não. A casa é a pessoa, né? E entrando na pessoa... A gente está brincando, Evaldo. Irmão, todo mundo gosta do Evaldo, né? O que seria da gente sem o Evaldo e as suas observações? Né? Fala a Deus. Domingo passado, o pastor Juraci falou assim, então, a mulher é uma mulher chata e fala não sei o quê. Aí ele gritou lá de trás, fala a Deus. Né, Evaldo? Mas a Gisélia não é chata. Ele estava falando em geral, né, Evaldo? Para Deus falar. Mas foi engraçado, foi engraçado. E o texto diz o seguinte, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, o que é que eles fazem? Habitam ali. Irmãos, essa palavra habitam é katoishei. Ela quer dizer, estabelecem-se com modo de viver permanentemente no local. Antes ele entrava aí, mas quando ele volta, por causa da brecha, ele se estabelece de forma permanente no local. Irmão, ainda tem gente que brinca com isso. Eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja.
Ah, mas eu não vou tão longe, vou continuar no mundo. Vou continuar fazendo as coisas que eu faço. Ah, isso é tudo relativo, que bobeira, muito radicalismo. Vamos parar com isso. Não, não pode ser assim também. Ah, o que que tem? A porta fica como? Aberta. E a gente subestima o que o inimigo pode fazer com a nossa vida. E o texto continua dizendo que ele leva demônios piores. Então, se já era terrível antes, viver sob o jugo espiritual de um espírito imundo, imagina viver com mais 7 piores. E é assim que o texto termina dizendo: e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Misericórdia, Jesus. O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Pior por quê, irmãos? Porque era melhor que ela nunca tivesse aceitado Jesus. Porque no momento que aceitou Jesus, ele se torna o dono da casa. Mas se aquela pessoa não dá para ele a propriedade da vida e continua sendo do mundo, do Egito, vai chegar um momento que ele recua. E ele fala, tá, então se a chave não está comigo e eu não sou o dono, você fica com o seu dono. Só que o seu dono volta com outros piores. E aí o último estado, irmãos, é como Pedro vai falar na sua carta. É como a porca lavada que volta a se revolver na lama. É um processo lindo que Deus fez. E eu quero que você olhe para mim nessa hora. Existe um processo lindo que Deus faz na nossa vida como cristãos. Deus nos lava com o lavar regenerador da sua palavra. Deus nos santifica por meio do seu Espírito. Deus nos encoraja diariamente, nos aproxima dEle. E a gente simplesmente abre a porta e volta a olhar para o passado. E fazer coisas que a gente fazia antes. Irmãos, eu já contei aqui 1000 vezes isso, eu vou contar de novo, porque afinal de contas foi comigo, né? Então eu posso falar de mim, não de você. Mas eu me lembro como hoje daquele retiro que eu fui lá em Campo Alegre, naquela cidade, e que eu achava que estava tudo bem com a minha vida. Jovem na igreja desde os meus... Não sei fazer essa conta. Mas desde 1985. E eu pensava, está tudo bem, eu leio a Bíblia todos os dias, eu vou para a igreja, eu vou para os cultos, eu faço parte da juventude da igreja, está tudo certo. Mas naquele retiro, o pastor disse assim, Deus me mostra alguns jovens que precisam de libertação. Eu pensei assim, não é comigo, né? Claro que não. Eu estou na igreja. Eu sirvo a Deus desde a minha infância. Claro que não é comigo. E ele só olhou para mim e disse, irmã Tarsis, porque ele me chamava de Tarsis. Eu acho que ele pensava que eu era a cidade que Jonas fugiu, né? E aí ele dizia, irmã Tarsis, a irmã fica. E eu olhei para ele e disse, eu? Ele disse, a irmã fica. E eu fiquei morta de vergonha nos meus 17 anos ali. Baixei a cabeça. Meu Deus, eu não sabia onde me enfiar. E aí ele levou a gente para uma salinha. E quando ele colocou a mão, eu comecei a vomitar. E ele começou a repreender demônio, espírito de pombagira. E começou a sair aquele tanto de coisa. E eu fiquei assim com tanta vergonha. E eu falei, meu Deus do céu, o que o povo vai dizer de mim? Mas quando eu fui para o meu quarto chorar com tanta vergonha, o Espírito Santo falou de uma forma muito doce no meu coração. Filha, você agora é minha. E eu quero limpar você. Irmãos, eu não quero nunca na minha vida voltar a ser a jovem que eu era. Eu ia para a igreja de cropped, nem existia cropped naquela época. Eu ia de top para o ensaio. Eu já fui magra na vida, tá, irmãos? E eu ia de top para a igreja. Hoje eu olho para trás e eu tenho vergonha daquela jovem que eu era. Eu não usava saia, eu usava mini saia. Eu tenho vergonha daquela jovem que eu era, porque o Espírito de Deus não compactua com essas coisas, irmãos. Ou você é de Deus e o seu corpo é também, ou você não é. E no dia que eu disse a Deus, Deus, agora eu vou me vestir como uma velha, nenhum rapaz vai olhar para mim. E Deus falou comigo claramente no meu quarto. O moço que vai olhar para você, o jovem que eu escolhi, ele vai olhar para o seu coração.
Irmãos, e quando o pastor João me conheceu, eu parecia uma assembleiana com todo amor e respeito aos meus irmãos da Assembleia. Mas eu usava, irmãos, sobreposição e não era moda. Eu usava no Nordeste, naquele calor de 30 graus, eu usava umas blusas até aqui e um vestido por cima da blusa, por debaixo da alça da blusa. E eu ia de vestido, mas eu colocava um blazer. E eu entrava, parecia um capote de alguém que estava indo para uma guerra de arma nuclear. Mas eu parecia quase que uma burca humana. E aí, quando o pastor João foi me pedir namoro, ele falou assim para mim, bênção. Porque quando eu via você entrar, eu ficava lá em cima na cabine do som. E aí, naquele segundo portão, a igreja era muito grande. No segundo portão, quando você entrava, e você vinha potoque, potoque. Eu digo, não, eu não era uma égua, amor. Eu vinha, não, mas você vinha potoque, potoque, desfilando com aquela roupona comprida. E aquela roupa até aqui. E eu ficava assim, olhando para ele, amor, você achava isso bonito? Ele falou, amor, foi isso que me atraiu em você. Você não era como as outras jovens, que ficavam colocando o corpo para fora e se expondo. Não, eu achei que você era a mulher que eu deveria casar com ela. Deixa eu dizer para você que é jovem, querida. Você não precisa ficar mostrando o seu corpo nas redes. E eu não estou falando isso porque eu vejo você na rede, porque eu nem Instagram tenho. Eu estou falando isso porque foi a palavra que Deus me deu para hoje. Você que é jovem, que um dia viu o amor do Senhor, você não precisa voltar para outros amores. Você já tem um amor maior. Eu era uma jovem terrível, namoradeira. Ah, irmã, sim, eu era. Jesus Cristo mudou meu viver. Aí você fala, mas era muito terrível. Eu comecei a namorar, eu tinha 11 anos. Eu era terrível. Eu sei da lama que Deus me tirou e eu não quero nunca mais voltar para ela. Você não precisa ficar beijando todo mundo em todo lugar. Você não precisa ficar mandando nude. Você não precisa ficar sensualizando, porque a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, disse o profeta Oséias. Se você quer ter entendimento, afaste da sua vida, jovem, a sensualidade, o vinho e o mosto. Se você quer ser mais próximo de Deus, você não precisa ser mais próximo de todo rapaz que você vê, de toda moça que você encontra. Tem carência que não é suprida num braço de ninguém mais, só nos braços do Senhor. Porque na presença dEle há delícias perpétuas. Sabe, querido, a gente às vezes pensa que é só vir na igreja no domingo e na segunda ser outra pessoa lá fora. Deus está dizendo que Ele vem buscar uma noiva. E hoje, quando eu estava orando, o Senhor falava no meu coração, assim como o seu noivo olhou para você e te quis, porque você era diferente. Eu só vou buscar a noiva que for diferente. Não tenha nenhuma ilusão de que vir para a igreja te garante passe livre no céu. Não garante. Eu me lembro daquele dia, irmãos, eu fazia cursinho, um pré-vestibular. E eu lembro que, naquele dia, eu fui para o cursinho com uma roupa que eu não deveria ir. Eu já tinha passado por o batismo do Espírito Santo. Deus estava trabalhando no meu interior. E eu lembro que, no domingo, eu ia para a igreja. E eu peguei aquela minha velha mini saia verdinha água e fui vestindo. E eu escutei uma voz assim dentro do quarto. Filha, onde você vai com essa saia? E eu abri a porta e comecei a chamar meu pai. Painho, painho. Não era o painho. E eu falei, então é o Júnior. Eu comecei a chamar Júnior, Júnior. E não era o Júnior, meu irmão. Eu fechei a porta do quarto. E comecei a vestir aquela mini saia de novo. E aquela voz firme disse para mim, filha, aonde você vai com essa saia? Na hora, você não é dessa geração, mas quem é, entenda, caiu a ficha. E eu sentei na cama. E eu disse assim, ô Jesus, é o seguinte, atrevida. Ô Jesus, senta aqui na cama, vamos conversar. É o seguinte, eu vou para todo lugar com essa saia. Eu vou para o cursinho, eu vou no supermercado, eu vou na rua. É muita hipocrisia da minha parte não ir para a igreja. Atrevida. E o Espírito Santo falou comigo assim, filha, a partir de hoje, você não vai mais para nenhum lugar com essa saia. Hoje, tem muita jovem
usando como parâmetro o mundo. O seu parâmetro não é o mundo. O seu parâmetro é Cristo. O seu corpo não tem que ser como o corpo das meninas do mundo, exposto. Por deixar de falar sobre essas coisas, é que a igreja segue escandalizando a muitos. Porque nós ficamos com medo de ferir, com medo de falar, porque agora existe um discurso na juventude, e muito radicalismo. Não é radicalismo, é santidade. E tem muita santidade que saiu do altar, não se fala mais nisso. Deus continua sendo santo e o seu corpo é santo, o templo do Espírito Santo. E Deus não usaria você com as roupas peladas na rua, não, porque isso é mentira, é engano de Satanás. Ele não está lá. E você está se enganando. Vindo para a igreja achando que está tudo bem. Não está, irmão. E naquele grande dia, quando o Senhor voltar para buscar uma noiva santa, pura, imaculada, sem mancha, sem mácula e sem ruga, Ele não vai levar uma noiva pelada para casar com Ele, irmão. Nem um noivo que está todo dia na pornografia, assistindo pornografia, não. E que anda pegando todo mundo na rua, irmãos, a cruz continua a mesma. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tive que abrir mão do meu cropped. Eu tive que abrir mão da minha mini saia. Eu tive que abrir mão da exposição que eu tinha, porque eu era magrinha, porque eu vivia na academia, porque eu andava de bicicleta todo dia, corpinho sarado. Sim, um dia eu perco meus quilos, que eles não me pertencem. Mas isso é outra história. Mas ainda que eu fique como eu era, 53 quilos, credo. Ainda que eu fique assim, eu já entendi de quem eu sou. O meu dono não é a moda. O meu dono não é o mundo. O meu dono não são os olhos dos outros. O meu dono é o meu Deus. E a Ele eu vou honrar durante o tempo da minha peregrinação na terra. E se eu tiver que ser igual vestir uma burca, eu visto se Ele mandar. Mas, irmãos, o discurso sobre libertação e santidade precisa permanecer no altar da nossa igreja. Porque a gente está banalizando um processo que custou um preço muito caro. Quando Deus tirou de nós uma pombagira, como Ele tirou de mim, não foi algo que eu queria e nem que eu gostei. Mas eu tive que passar por isso para ser hoje quem eu sou. Um vaso de barro, mas que se deixa ter a excelência da glória de Deus dentro dele. Deus não me fez melhor porque eu passei por um processo de libertação. Mas Deus me fez útil no seu reino. E às vezes você não está sendo útil no reino. Porque continua com o pé no Egito, com o pé no Egito, com o pé no Egito. E o inimigo está rindo de nós. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, querido, nós precisamos pedir a Deus que nos capacite para viver a verdadeira libertação, que não se opera no momento que se cai, se opera no momento que se levanta com a disposição de continuar liberto. Quero que você olhe para trás da sua vida, quando Deus tocou a sua vida. O que Ele fez com você? Mas por que agora está tudo normal de novo? Por que agora tudo pode? Onde está aquela menina e aquele rapaz apaixonado e incendiado que dizia, Deus, eu vou me guardar para o Senhor. Eu vou honrar o Senhor com o meu corpo. Deus, eu vou honrar o Senhor com as minhas palavras. Eu não vou falar palavrão. A Bíblia diz lá em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que sirva para edificação e que ministre graça àqueles que vão ouvir você. Mas a gente quer continuar falando o palavreado do mundo, porque é muito radicalismo na igreja. Então rasga Efésios. Pega aquela página de Efésios 4 e faz assim, ó, e depois vai dar conta para Deus. Mas para de arrumar desculpa de que, ai, que igreja radical. Radical é você, que quer ser do mundo a todo custo. Radical é quem não assume, eu sou de Deus. E se tiver que rir de mim do jeito que eu falo, vão rir. Radical é dizer, eu sou de Deus. E se dizer que eu estou fora da moda, eu vou ficar fora da moda. Mas a moda não vai ditar os meus padrões. Quem dita os meus padrões é o Senhor. Estão vendo as moças de um jeito, não sei se é aqui na igreja, né? Mas na rua, nos lugares, aqui também.
Irmão, que história é essa, irmão? A Bíblia é muito clara quanto a isso. E a gente está vivendo uma sonolência de um engano que está mantendo pessoas presas. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu adoro. E, irmão, adoração pode ser um engano. Porque música tem a ver com sentido. É sensorial. É só você prestar atenção. Nós cantamos uma primeira música aqui, que o Atinhos arrasou na bateria. Uma música mais agitadinha aí. Quando ele começou a fazer eu não sei lá onde é que ele estava batendo, eu não toco bateria, né? Todo mundo já começa, ó. Porque a música dita o ritmo. É sensorial, é sentido. Mas a adoração é vida. Independe de música. Eu não preciso de um instrumento tocando para adorar. Eu preciso ser a adoração que Deus quer. Aí a gente chora com a música. Ai, o louvor foi tremendo. Aí sai daqui e continua agindo como alguém do mundo. Emocionalismo. Deus está chamando a igreja para ser uma igreja madura. Uma igreja que é imatura é uma igreja que chora, mas não muda. Uma igreja madura nem chora, mas muda. E uma igreja muito mais madura chora e muda. Como é que eu vou viver essa libertação? Eu quero trazer para você dois últimos ensinamentos. Lá em 1 Coríntios 12, versos de 8 a 10, nós vemos uma maneira como a gente pode viver a verdadeira libertação. A verdadeira libertação, ela vem quando a gente pede uma coisa a Deus que ninguém gosta de pedir. Eu vou confessar uma coisa para você. Esse foi o único dom na minha vida que eu pedi a Deus, desde a minha infância. Eu tinha 12 anos, quando eu comecei a pedir a Deus esse dom. É o dom de discernimento de espírito. Irmão, é incrível. Está aí o meu filho, meu esposo não está, mas ele poderia dizer, eu sei exatamente quando a coisa é de Deus e quando não é. Eu lembro de um culto de oração que a gente estava na igreja, tinha uma pessoa orando, e orando alto, e orando, e Deus falou comigo, espírito de engano. Eu só cheguei pertinho assim e falei, eu repreendo em nome de Jesus espírito de engano. Na hora, o cara calou. Irmão, é batata. Botar que ele moveu o céu, parece que está descendo. O Senhor fala comigo, espírito de engano. É incrível. Eu falo com o Dani quando eu chego em casa. Falo, a enganação pura, a emoção. Irmãos, às vezes vem uma pessoa, entrega uma palavra, eu falo, não é de Deus. Deus fala na hora. Ele me deu isso quando eu era criança. Sabe por quê, irmão? Porque todo dia eu pedia. Existe um dom na Bíblia que chama dom de discernimento de espíritos. Ele é fundamental para a vida da igreja, porque ele protege a comunidade do perigo do engano. Falsos mestres, falsos profetas, falsos obreiros, obreiros enganadores. É uma habilidade concedida pelo Espírito de Deus, através do qual o crente é capaz de julgar alguém que fala, o que ele fala, se ele age ou não pelo Espírito, ou por um espírito falso enganador, fazendo até sinais, fazendo até prodígios, fazendo até milagres, até dom de línguas. Irmãos, eu lembro de um dia que eu estava num culto, e uma pessoa começou a orar em línguas. Irmãos, parecia que eu ia vomitar. Vomitar aqui na nossa igreja. Irmãos, e na hora eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu vou lá do outro lado. E era do outro lado. E eu fui, saí, cheguei perto e falei, em nome de Jesus, espírito de engano, cala a boca agora, aqui você não tem lugar. A irmã parou de orar em línguas. Eita, falei que foi uma irmã. Parou de orar em línguas. Irmão, e eu não me glorio disso não, mas eu pedi a Deus. Sabe por que tem muita gente enganada? Porque quer dom de curar. Porque dom de curar todo mundo vê. Não é? Quer dom de pregar, de ensinar, de falar. Eu nunca pedi nenhuma dessas coisas. Acho que porque eu não pedi, Deus deu, né? Mas eu dizia, Deus, eu quero saber o que é de Deus e o que não é. Irmão, se todo mundo pedisse a Deus o dom de discernir os espíritos, a gente não seria tão enganado. Irmão, preste atenção. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo sobre coisas horríveis, 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 de um líder, de algum lugar. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa contava isso, ela dizia assim, mas você precisa ver como é um homem de Deus. Opera tanto. Olha, Deus fala tanto por meio dele. Tem um dom assim, Deus revela tudo. Irmão, peraí. Uma coisa
é carisma, é dom. Outra coisa é caráter. Tem igreja se impressionando com carisma e abrindo mão do caráter das pessoas. Se a pessoa faz tudo errado, mas põe a mão no outro e cura o outro, irmão, põe isso para lá da sua vida. É melhor que ela nunca seja usada para curar ninguém, mas seja uma pessoa íntegra. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor voltar naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós oramos em novas línguas. E o Senhor não vai dizer para eles que eles não fizeram isso. Vai dizer que eles fizeram. Vai dizer assim, sei. Mas eu quero dizer que eu não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Irmão, iniquidade é o reflexo de uma vida que não tem integridade. Se você está na presença de Deus e continua agindo como se não fosse de Deus, não importa se você ora em línguas, não importa se você profetiza, não importa se você expulsa demônios, não importa se você opera milagres, isso para Deus não tem relevância nenhuma. Nenhum dom Deus levou em consideração quando Ele disse: eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Ele só levou em consideração que eles eram iníquos. Não fique impressionado com coisas mirabolantes que acontecem. Porque quando o anticristo vier, ele fará coisas muito maiores do que o que eu e você já vimos acontecer sobre a terra. E aí a minha pergunta é: quando ele começar a fazer os milagres que ele vai fazer, você vai dar mais valor aos milagres, aos prodígios, aos sinais ou ao caráter de um homem ou de uma mulher que serve a Deus? Irmãos, isso é muito sério. Libertação é algo muito sério. A gente não pode brincar com isso. Não abra a porta para demônios piores entrarem na sua casa e causarem destruição na sua vida. Irmãos, nós somos uma igreja que crê em milagres. Nós somos uma igreja que crê no sobrenatural. Irmãos, o pastor João, ele não gosta que eu fale, não. Mas eu vou falar. Ele tem a visão espiritual totalmente aberta, irmãos. Tem cultos que ele vê coisas, ele chega para mim no carro e fala: amor, hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo. Eu falo: amor, por que você não falou para a igreja? Ele: para quê? Para eu ficar me achando? Eu não preciso ficar me achando, amor, eu sei o que eu vi. Eu acho isso lindo nele. Lindo. Eu me lembro de uma vigília que a gente estava lá na chácara do irmão João Batista, lá do Luiz Fernando, da Vânia, do louvor. E a vigília rolando, tal, já amanhecendo o dia, ele foi ministrar a ceia. E eu vi que ele estava diferente, ele estava emocionado. E aí, quando terminou, eu falei: amor, o que aconteceu? Ele falou: amor, foi a experiência mais incrível que eu já tive na vida. Eu vi Jesus partindo o pão e colocando na mão de cada um de vocês o pão e o cálice. O pão e o cálice. Eu falei: amor, por que você não falou? Ele falou: para quê? Para o povo dizer: salve, salve, pastor João, que glória a Deus, que o Senhor tem uma visão espiritual aberta. Para quê? Eu não preciso disso, amor. Deus está ali operando, Deus está ali fazendo, deixa Ele fazer. Irmão, cuidado. Cuidado com esse negócio: eu sou a pessoa que oro e expulso demônios. Eu sou, Deus me deu, Deus fez por mim. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Quem é não precisa dizer que é, ele simplesmente é. E ele segue fazendo sem autopromoção. Busque uma igreja, um lugar para estar, onde haja integridade. E eu quero dizer para você, querido, peça a Deus o dom de discernimento. E a última coisa, peça a Deus também a palavra de conhecimento. Porque quando a gente está orando por alguém e a gente ministra e Deus te dota da palavra de conhecimento, a libertação acontece assim, ó. Eu me lembro de um dia que eu vi uma pregação do Cote. E ele estava, o Marcos Borges, né, ele estava dizendo assim, que ele foi no Japão pregar numa igreja lá. E aí, de repente, alguém falou com ele assim: pastor, vamos na casa de uma diaconisa que ela está sofrendo muito de opressão. O senhor pode orar por ela? Ele falou: posso. Quando ele chegou lá, assim que ele entrou na casa, o Senhor falou com ele assim: essa mulher vive isso na vida dela porque ela já teve sexo com animais. Pesado. Pesado. E ele falou: Deus, eu não vou dizer isso na cara da mulher. E ele disse: pergunta para ela. E ele falou: irmã,
A irmã já fez alguma coisa na área sexual, assim, assim, assim? Não, pastor. Diaconisa da igreja. Não, pastor, de forma alguma. E ele orava pela mulher e Deus dizia, ela já teve relação com gatos. Uma coisa meio louca. E aí, irmãos, na 5ª vez ele orando, ele disse, irmã, é o seguinte, Deus me falou isso, isso e isso. Ela caiu no pranto, começou a chorar e disse, pastor, na minha adolescência eu fiz isso mesmo. E até hoje eu tenho vontade de fazer de novo. Estava ali a raiz do problema. Um pecado não confessado é uma brecha para a entrada de outros demônios. Mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Então, querido, se você está aí, ó, caladinho, caladinho, tem gente que tem medo de receber a oração de libertação, porque vai que Deus revela tudo. Vai que na hora Deus fala pelo meio da boca do profeta. E aí ele começa a falar um monte de coisa. Não é melhor você se antecipar? Não é melhor você procurar a liderança, alguém idôneo, e dizer assim, pastor, eu errei. Aconteceu isso, isso e isso. E a gente vai orar junto, a gente vai pedir perdão ao Senhor, e nós vamos fechar essa porta para que essa casa fique fechada. E apenas um dono tenha direito de acessar, entrar e sair dela. Eu quero convidar você a ficar de pé. Porque, querido, quando se torna claro que Satanás está com a intenção de entrar pela brecha que nós deixamos, a gente precisa se posicionar para vencer essa luta espiritual. Vença o diabo na sua própria vida. E você vai poder vencer outras batalhas na vida de muitos. Na vida de muitos. Eu quero orar por você, querido. Talvez você está aqui hoje e eu tenho convicção, irmãos, olhe, eu ia trazer essa palavra sobre libertação no Congresso dos Jovens. E o Senhor falou comigo, não é essa. Essa vai vir no dia oportuno. E eu tenho certeza que tem pessoas hoje aqui. Certeza absoluta, porque Deus não mente. Se Ele disse que tinha que ser hoje, é porque tem gente que está vivendo na estratégia que Faraó propôs. Fica no mundo e me adora. Segunda estratégia. Sai do Egito, mas não vai muito longe com Deus, não. De vez em quando você volta. E aí aquela operação tão tremenda que Deus fez na nossa história começa a se perder ao longo dos dias. E é interessante porque o diabo ele é sujo. Ele dá corda para a gente ir. Ele dá prazer, dá vontade. Mas depois ele começa a nos condenar. Dizendo, olha como é que você está de novo. Você não vai nunca conseguir vencer isso. Olha como você é fraco. Olha como é que você é fraca. Você nunca vai conseguir sair dessa situação. Você sempre vai ser uma pessoa inconstante. Sempre vai ser uma pessoa que volta para os mesmos pecados. Eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que pode quebrar toda a cadeia que nos prende, irmão. Nós servimos a um Deus que é poderoso para nos libertar por completo. Um Deus que é poderoso para tirar a gente desse buraco que se chama pecado. Um Deus que é poderoso para quebrar as nossas durezas, o nosso coração resistente. Irmão, tem gente que ri de uma palavra dessa. Que fica dizendo assim, isso é tão ultrapassado, então procure outro lugar para congregar. Porque nessa igreja a santidade ao Senhor vai prevalecer. Nesse lugar nós vamos ser santos ao Senhor. Aqui você nunca viu a gente impedir ninguém de ministrar de calça jeans, de tênis. Aliás, parece que todos combinaram com o mesmo estilo de tênis hoje, não é? Os meninos vêm de tênis. Aliás, né? Alguém aqui em cima vem de tênis. A gente foi pregar naquela igreja lá, naquele dia de cantar com as mulheres. Quando eu fui entrando assim, eu e os meus tênis. Aí uma irmã mais velha olhou para mim e fez: essa é a pastora que vai pregar? Tão novinha, né? Acho que ela viu meu tênis e falou. Aí eu falei, pois é, irmã, tá vendo? Tão novinha. Obrigada, não sou novinha, mas os seus olhos me abençoam. Irmão, aqui ninguém anda obrigado a usar terno, gravata. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Não é isso que santifica a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Tem uma linha tênue aí. Aqui ninguém é obrigado a vir os meninos engomadinhos.
gente é livre no Senhor. Aqui a gente não tem uma régua ali fora medindo o comprimento da roupa de ninguém. Mas existe algo dentro de nós que se chama, deveria existir, que se chama Espírito Santo. E a gente precisa ouvir mais a voz dele. Aqui ninguém está sendo obrigado a ficar falando palavras pomposas, bonitas, glamourosas. Não. Mas uma coisa a gente pede a você, querido. Tenha integridade no seu relacionamento com Deus. Porque a santidade é algo que, sem a qual nós não vamos ver o Senhor. Hebreus 11:6 diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Não fique diante da Netflix assistindo série que tem imagens que vão promover um desejo sexual prematuro no seu coração, que vão envolver você de uma maneira a querer adulterar com a sua esposa, contra ela, contra o seu cônjuge. Não fique com conversas no direct do Instagram com pessoas que são solteiras e você é casado, querido. Querido, Deus está adornando a noiva, limpando a casa, organizando a casa. Mas ela precisa não apenas estar limpa e arrumada, ela precisa estar cheia. Ela precisa estar cheia de glória, cheia do Espírito, cheia de poder, cheia de vida de Deus, cheia de santidade. Pai, mãe, para de comprar cropped para sua filha. Ninguém precisa ver a barriga dela, não. Ela não está na praia, ela está na rua. Ninguém aqui mandou você não ir para a praia de biquíni, nem de maiô. Não tem isso aqui. Mas para cada ocasião, eu não vou para a praia de terno, irmão. Mas eu também não vou andar na rua toda de fora. Cada lugar tem uma ocasião. Eu quero orar por você. Eu não estou falando, o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Não são apenas os jovens. Tem gente casado que precisa realinhar a sua postura. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus tiver que santificar você, como Ele santificou Isaías, com brasa viva do altar, que seja assim. Eu nunca imaginei que aquela menina, tão promíscua, tão namoradeira que eu era, um dia está ministrando para outras vidas, mas porque eu me submeti ao processo de ouvir cada não de Deus. Irmão, tinha vezes que eu estava no altar, já convertida, já batizada no Espírito Santo. O pastor da igreja me chamava no final do culto e dizia: Marinalva. Irmão, meu nome não é Marinalva, mas ele me chamava de Marinalva, porque ele gostava de me chamar de Marinalva. Ele: ô Marinalva, vem cá, Marinalva. Aí eu dizia: oi pastor, o que foi? Ô Marinalva, aquela calça lá que você estava ministrando no altar estava muito apertada, Marinalva. E deixa os seus contornos. Você acha que eu ia para casa chorar, brigar, espernear, bater boca com a minha família, xingar o pastor? Não, irmão, eu ia para lá e guardava a calça. E dizia: tudo bem, eu estou errada. Ele quer uma calça mais folgada? Eu ia lá e comprava pantalona. Existe isso ainda? Pronto, eu comprava pantalona, aquelas calças folgadas. Não tem problema não, a gente comprava tecido na costureira. Ia na moça da frente fazer pijama, porque aquilo não era roupa, aquilo era pijama. E a gente ia com aquelas roupas feitas pela costureira, tudo folgada. Irmãos, eu já contei isso aqui. Quando eu cheguei aqui, há 22 anos atrás. Na primeira semana que eu cheguei, o nosso líder me chamou na casa deles. E eu lembro com tanto amor, o pastor desse me chamou e falou assim: olha, Tassi, você está chegando aqui na igreja, mas aqui as irmãs não usam brinco grande, não usam maquiagem, não usam calça. Você acha que eu fui para casa e fiquei achando ruim? Não, eu fui para casa, guardei as calças, comprei vestido, saia. Eu fui para casa, guardei os brincos grandes e comprei brinco pequeno. Parei de usar maquiagem. E disse: é mais importante para mim agradar ao meu Deus e ser submissa do que ficar brigando por coisas que não têm relevância. Hoje pode tudo, pode o brinco grande, pode a maquiagem, pode a calça. Imagina se eu tivesse batido boca por causa de bobagem. Submeta-se a Deus. E Deus vai levantar você. Você vai parar de dar volta no deserto. Você vai parar de ficar indo e voltando no seu relacionamento com Deus numa inconstância que não para. Deus vai começar a firmar seus pés sobre a rocha. Deus vai começar a usar você para abençoar outras vidas. Deus vai começar a usar você para tocar outras vidas. Deus vai começar a usar você para abençoar outras pessoas. Mas a gente insiste em ficar apegado com um lambo, quando Deus tem tesouros grandiosos para nós.
Larga o mulambo da roupa. Começa a se apegar ao que Deus tem de profundidade para te dar. O que de fato é precioso. Irmão, Deus vai usar você como flecha. Você vai para muitos lugares. Deus vai usar a sua boca. Mas sabe por quê? Porque você se submete ao Senhor. Resiste ao diabo e às inclinações da sua carne. Deus te exalta. Nós não estamos falando isso para magoar você, para ferir você, para a igreja ficar... Não, é porque a gente quer ver você subindo com a gente para o céu. A gente quer ver você chegando lá pura, santa, santo, entrando pelos portais eternos e Deus dizendo: é minha noiva. É a minha noiva que se adornou, se preparou, se santificou, disse não para a paixão da mocidade. Olha para mim, crente não fica, irmão. Crente não fica. Crente que fica, fica. Não sobe. Deus te chamou para ser santo como Ele é. Eu quero orar por você nessa hora. Deus, eu sei, Senhor, que hoje o Senhor trouxe uma palavra de correção, de alinhamento para nós, e nós nos submetemos a ela, Senhor. Deus, eu não quero resistir jamais às ordens do Senhor para a minha vida. Jamais, Senhor, jamais. Jamais, Senhor, jamais. Eu jamais quero me subordinar ao Senhor. Porque eu aprendi que tem bênção na obediência, Senhor. Tem bênção na honra. Tem bênção, Senhor, na submissão. E eu quero te glorificar por isso, Jesus. Esse é um lugar, Senhor, que é chamado casa de oração. É casa do Senhor. Esse é o lugar. Esse é o lugar. O meu coração é esse lugar. A minha vida é esse lugar. Então santifica no Senhor. Santifica no Senhor. Santifica no Senhor. Santifica os nossos olhos. Santifica os nossos ouvidos. Santifica, Senhor, o nosso coração. Santifica as nossas atitudes, posturas, brincadeiras, piadas, comentários. Deus, em nome de Jesus, tira o peso espiritual que há sobre nós, Senhor. Tira, Senhor, o peso. Tira, Senhor, todo o espírito de engano que tem mantido mentes cativas. Porque o engano, Senhor, é que tem feito muitas vidas não avançarem. Deus, em nome de Jesus, arranca-nos do engano, Senhor. Arranca-nos do engano, Senhor. Arranca-nos do engano, Senhor. Em nome de Jesus, arranca-nos do engano, Senhor. Em nome de Jesus, arranca-nos do engano, Senhor. Xerele barabassuri andrele barabaxê. Xerecandarabassuri darayasuri andarabaia xerecandarabassou. Xerequei andaralabarabassuri que andaralabarabaxê. Querido, essa é a hora de você que quiser falar com o Senhor. Você que não está conseguindo ir muito longe. Comece a dizer para Deus nessa hora: Deus, eu saí do Egito, mas eu estou como o faraó falou, eu vou só até ali. Eu não vou muito longe. Senhor, agora em nome de Jesus, quebra essas amarras espirituais. Quebra as amarras do pecado, Senhor, sobre essa jovem, sobre esse jovem, sobre esse homem, sobre essa mulher. Amarras espirituais que têm prendido os pés para eles não avançarem em prol daquilo que é do teu reino. Deus, em nome de Jesus, mentes, Senhor, que estão cauterizadas, agora sejam quebrantadas no poder do teu nome, Senhor. Que a água da tua palavra lave os nossos corações. Deus, eu determino nessa hora portas fechadas. Cada vida com portas fechadas, Senhor, em nome de Jesus. Não haverá brecha no nosso meio. Não haverá brecha no nosso meio. Não haverá brecha no nosso meio. Não haverá brecha no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda porta que foi aberta agora, toda legalidade que foi dada, agora nós resistimos na autoridade do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, espíritos imundos que têm atormentado a mente e os corações aqui nesse lugar. Espíritos imundos que têm trazido consigo doenças, enfermidades, angústias de alma. Espíritos imundos que têm trazido indiferença, frieza, procrastinação, inércia espiritual, indolência e insensibilidade à tua voz.
Deus, em nome de Jesus, espíritos imundos sejam completamente expulsos desse lugar, em nome de Jesus. Deus, opera a tua obra, Senhor, no meio da tua igreja. Irmão, eu não posso fazer isso por você. Você tem que querer. Então, se você quer esse compromisso com o Senhor, se você quer, eu não preciso saber a área da sua vida, você vai levantar a sua mão. E eu vou pedir para o diácono, vem cá, irmão Ronaldo, por favor. Irmão Geraldo também. Cadê o irmão Geraldo? Está aí? Vem, Keninha, por favor, querida. Irmão Zé Pedro. Você que quer firmar um compromisso com o Senhor, eu não sei qual é a área da sua vida. Levante sua mão, os irmãos vão estar em oração. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Você que quer firmar um compromisso, já tem muitas mãos levantadas. Ali. Você vai lá ungir e orar por esses irmãos. Ronaldo. Levante alto a sua mão. Kênia, ali, ó. Lucas, por favor, você desce para orar também. Pastora Wanda, por favor, querida. Jailton, levante sua mão. A Bia tá aí? Bia tá aí? Você que ora em línguas. Pastora Rosângela, por favor, querida, tem mãos levantadas. Ora aqui, por favor. Xarabassuri andara labarabaxere que andara labarabaxô. Xerele barabassuri andara labarabaxere que andara labarabaxê. O recandara bassuri darabassuri que andara labarabaxore andara labarabaxê. Jason, tem uns jovens ali, senhora, por favor, querido. Xerala labarassuri andara labarabaxê. Sula, tem umas mulheres ali, senhora, por favor. Xaralabarabassuri andara labarabaxere que andara labarabaxore andara labarabaxê. Margarete, ora ali. Xaralabarabassuri andara labarabaxere que andara. Rafael, chora ali, por favor. Xaralabarabassuri andara labarabaxê, cantara labarabaxore andara labarabaçô. Ei, Deus, hoje é noite de libertação aqui nesse lugar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio num povo livre, um povo completamente livre. Labaracere que andara labarabaxê. Recandara bassuri, recandara labarabaxori, andara labarabaçô. Ei, meu Deus, opera, Senhor, por completo. Opera, Senhor, por completo. Opera, Senhor. Libera, Senhor, do teu agir poderoso. Do teu agir poderoso na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vamos nos pôr mais sob jugo de escravidão. Dani, por favor, olha ali naqueles jovens. Dani, aqui também. Maiane, ora ali naquela moça. Do lado da Edith. Levante sua mão alto para os irmãos verem você. Você que ora em línguas aí, irmão Cisinaldo. Ora ali, querido, por favor. Pode ir. É Deus, fogo consumidor. Levanta sua mão mais alto, que os irmãos estão indo até você para orar. Pra liberdade Cristo nos chamou. Livre, seja livre. Liberdade sobre nós, Espírito Santo. Seja livre de toda a cadeia espiritual. Deus, nós repreendemos agora todo demônio que tem oprimido a mente dessas mulheres, desses homens. Repreendemos espírito de enfermidade, espírito de medo, espírito de insegurança. Repreendemos incredulidade, repreendemos dúvida, repreendemos aprisionamento nas orações. Liberdade,
força, de inconstância, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Para a liberdade, foi que Cristo me chamou, foi que Cristo te chamou. Oh Senhor, livre, seja livre, seja livre. Irmão Cisinaldo, ora pelo Léo. Livre. Deus, um mover de liberdade aqui nesse lugar. Um mover de liberdade aqui nesse lugar, Senhor. Ninguém mais cativo. Deus, essa igreja não vai mais ser cativa. Ela não vai mais ficar presa. Deus, nós vamos correr. Nós vamos avançar. Nós vamos chegar até onde o Senhor deseja. Os propósitos do Senhor. Jovens usadas e ousadas. Jovens cheios do poder e da palavra. Cheios do Espírito. Homens cheios de autoridade. Cheios do teu Espírito. Você que já recebeu a oração, levante suas mãos aí no seu lugar. Todos nós vamos começar a glorificar ao Senhor aqui nessa igreja. Vamos começar a exaltar o libertador. O libertador, o libertador. Jesus, 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 Jesus. De Jesus, há poder no nome de Jesus. Você pode declarar isso? cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Há poder quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço pode aplaudir o Senhor, que é digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de exaltação. O nosso libertador, o grande Deus, exaltado acima de tudo, acima de todos. A casa é dele, a casa é dele, a casa é dele. O inimigo não vai pegar de volta essa chave. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Querido, o inimigo não vai pegar a chave de volta. Não vai pegar. Porque nós somos dele. Nós somos dele. Obrigada, Senhor. Porque nós temos essa garantia de que o Senhor é conosco. De que o Senhor está conosco. E de que o Senhor nos ajuda. O Senhor peleja por nós. E nós nos reposicionamos nessa hora. E dizemos ao Senhor: toma o domínio, a propriedade, a posse de tudo. Não somos de nós mesmos, somos teus. Tu não és apenas o nosso Salvador e o nosso Remidor. Tu és também o nosso Senhor. E o senhorio vai ser sempre teu, Jesus. Sempre teu. Você pode dizer isso para Ele? Sempre teu. Sempre teu. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a graça salvadora do nosso amado Jesus, que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o seu povo, Jesus, e sobre todo o povo de Deus, sobre a terra, hoje e sempre, hoje e sempre, hoje e sempre. Aleluia. Vá em paz, querido, para uma semana de chegar mais longe, como você nunca chegou. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Helena,